Imagine um exército tão poderoso que conquistou territórios por 3 continentes. Tão disciplinado que um único erro poderia custar a vida do próprio soldado, pelas mãos dos seus companheiros. Tão resiliente que, mesmo derrotado, voltava mais forte, mais implacável, mais organizado. Agora responda: se o exército romano era tão invencível, por que ninguém jamais o copiou com sucesso? Neste vídeo, você vai descobrir o que tornava as legiões romanas únicas, e por que nenhum outro império conseguiu replicar essa máquina de guerra perfeita. A resposta está além das espadas e escudos, e pode mudar até sua forma de enxergar liderança, poder e estratégia. Visualize um legionário, não um guerreiro lendário com superpoderes, mas um cidadão comum, com um escudo retangular chamado scutum, uma espada curta chamada gladius, uma armadura segmentada e uma missão: obedecer sem hesitar. No início, os soldados eram convocados como milicianos, homens comuns, agricultores, comerciantes. Pouco treino, pouca técnica, mas muita ordem. Com o tempo, especialmente após as reformas do cônsul Caio Mário, o legionário se tornou um soldado profissional, contratado por 25 anos. E aqui tudo muda. Eles treinavam todos os dias. Joséfo escreveu: para os romanos, o treino era guerra sem sangue, e a guerra, treino sangrento. Além disso, aprendiam engenharia, logística, construção de pontes e até medicina básica. Não eram apenas combatentes, eram ferramentas multifuncionais moldadas para durar, capazes de construir um acampamento em poucas horas, e no dia seguinte, marchar por quilômetros sem perder a formação. Cada legionário era parte de uma engrenagem precisa, onde o físico, o psicológico e o tático se uniam como se fossem um só corpo. O inimigo não via apenas combatentes, via uma engrenagem treinada e polida, pronta para esmagar tudo à frente. Na legião, um erro não era corrigido com uma advertência, era corrigido com castigos severos. Mentiu? Azar. Desobedeceu? Azar. Fugiu da batalha? Pior ainda. A famosa decimação era o castigo extremo. Quando uma unidade falhava, sorteavam 1 a cada 10 homens para ser morto, pelos próprios colegas. O medo da punição criava um nível de disciplina impensável hoje. Mas não era só medo. Havia também recompensas, medalhas, títulos, dinheiro e até lotes de terra após a aposentadoria. A legião era mais que um exército. Era uma escola brutal de obediência, mérito e sobrevivência. E essa cultura disciplinar não era imposta apenas de cima para baixo. Ela era mantida pelos próprios soldados, que sabiam que o erro de um podia custar a vida de todos. Cada homem vigiava o outro. Cada falha era uma ameaça coletiva. O resultado? Um exército onde a obediência não era apenas uma ordem. Era uma questão de honra e instinto de preservação. Enquanto outros exércitos lutavam como blocos rígidos, como a falange grega, Roma inovou. Criou o sistema manipular, depois evoluído para centúrias e coortes. Cada pequeno grupo podia agir de forma independente. Isso permitia manobras flexíveis, reforços táticos e reações rápidas ao caos da batalha. No centro disso tudo estavam os centuriões, verdadeiros pilares da estrutura. Eram profissionais experientes que garantiam que, mesmo se o general morresse, a unidade não desmoronasse. Era como um enxame inteligente. Cada parte podia pensar e lutar por si mesma. Essa organização descentralizada dava às legiões uma vantagem brutal. Enquanto seus inimigos aguardavam ordens em meio ao caos, os romanos já estavam se reposicionando, cercando, atacando. Era como se tivessem múltiplos cérebros operando ao mesmo tempo. E isso não era acaso. Era projeto. Era estrutura pensada para vencer até no improviso. Roma era persistente, teimosa. Se perdia uma guerra, voltava. Se perdia um exército, formava outro. Pirro de Épiro venceu Roma, mas saiu tão ferido que disse: mais uma vitória assim, e estou acabado. Durante as guerras púnicas, Roma perdeu batalhas desastrosas, mas sempre se reerguia. Por quê? Porque tinha recursos, milhares de cidadãos disponíveis, uma rede de aliados, um Estado funcional. E, acima de tudo, uma mentalidade coletiva de que desistir não era opção. Roma não vencia apenas com espadas, vencia com fôlego. Sua força estava em continuar quando os outros paravam, resistir quando todos recuavam,
reconstruir quando tudo parecia perdido. Era como uma maré. Podia até recuar, mas sempre voltava com mais força. Esse padrão mental, quase obsessivo, era o combustível por trás de cada vitória prolongada. No início, Roma era péssima em logística, mas aprendeu rápido. Criaram estradas, armazéns móveis, rotas seguras, sistemas de reabastecimento. As legiões marchavam com tudo o que precisavam: armas, comida, médicos e até ferreiros. Enquanto outros exércitos se desgastavam longe de casa, os romanos operavam como se estivessem no quintal. Roma venceu muitas guerras antes mesmo de lutar, porque entendia que logística é a arte de chegar vivo e inteiro ao campo de batalha. E mais, onde chegavam, construíam. Erguiam acampamentos fortificados em poucas horas, com paliçadas, fossos e ruas internas, verdadeiras cidades militares temporárias. Isso não apenas protegia, mas mostrava ao inimigo que ali estava uma força que sabia dominar o espaço. Eles não ocupavam territórios, eles os organizavam, e essa era uma forma silenciosa, porém devastadora, de controle. Agora, a pergunta final: por que ninguém simplesmente copiou esse modelo? Simples. Porque copiar Roma era copiar todo um sistema. Não bastava ter espadas parecidas ou treinar um pouco mais. Era preciso ter uma população grande e disposta a servir por décadas. Ter uma classe política que financiasse campanhas caríssimas. Ter líderes dispostos a punir e premiar com a mesma intensidade. Ter cultura, ideologia e logística integradas. Alguns tentaram Mitrídates, os reinos helenísticos, até os persas, mas todos falharam, porque o sucesso de Roma estava na sinergia. Tentar copiar apenas uma parte é como imitar o rugido de um leão usando um apito. Mesmo quando imitavam as armas, a organização ou o treinamento, faltava o espírito do sistema. Roma era mais que um modelo técnico. Era uma mentalidade institucional, uma cultura de guerra, um ecossistema de poder. E essa parte invisível era a mais difícil de replicar. Por isso, as legiões pareciam simples por fora, mas internamente funcionavam como uma orquestra imbatível. O que tornava Roma única não era apenas a força de combate, mas a união entre estratégia, disciplina, estrutura organizacional e persistência. Enquanto outros exércitos dependiam de líderes ou sorte, Roma operava por um sistema sólido, autossustentável e eficiente. Essa engrenagem completa fez das legiões uma instituição impossível de ser copiada integralmente. E é isso que eterniza seu legado. E aí, o que você achou das legiões romanas? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando conteúdos como esse. E se quiser continuar mergulhando na história, tem outro vídeo aqui na tela agora mesmo esperando por você. Clica e segue comigo nessa jornada pelo passado.